Não planta um único pé de café antes de entender a conta que separa quem vive muito bem com 5.000 pés de quem vira escravo da própria roça e paga para trabalhar. Todo santo dia eu vejo o pequeno agricultor pegando o dinheiro de uma vida inteira para plantar 5.000 pés de catuai ou bourbon amarelo, sonhando em trocar de caminhonete e ir para a praia no final do ano com a família. Só que ninguém conta para esse povo o ralo silencioso que engole 60% do lucro logo depois da colheita. Nesse vídeo você vai entender por que 5.000 pés bem cuidados e na ponta do lápis colocam muito mais dinheiro limpo no seu bolso do que 15.000 pés tocados no escuro, na base do achismo e da teimosia. Eu sei exatamente como é esse sonho, porque meu avô e meu pai viveram debaixo de pé de café. E eu mesmo quase quebrei 2 vezes aqui no Cerrado Mineiro por cometer exatamente esse erro, de novato. Quando eu era mais novo, eu achava que quantidade era documento, que o segredo para ganhar dinheiro era olhar para o vizinho que tinha 30.000 pés e tentar fazer igual na marra. Só que tocar lavoura de café sem anotar os custos miúdos é igualzinho abrir uma padaria sem calcular o preço da farinha e da lenha. Você acorda às 5 da manhã, trabalha até escurecer. O balcão está sempre cheio de pão quentinho, mas no final do mês o dinheiro na gaveta só dá para pagar o fermento da semana que vem. A ilusão do faturamento bruto já quebrou mais família trabalhadeira em Minas Gerais do que muita geada e seca junta. Antes de eu te mostrar qual é o custo invisível que rouba metade da sua saca, já deixa o like aqui no vídeo se você gosta de informação honesta e sem enrolação. E se inscreve no canal para não perder nada. A primeira dúvida que todo mundo tem quando decide começar é saber quanto de terra precisa para plantar 5.000 pés de café e se isso cabe num sítio pequeno. A resposta não é só sobre o tamanho do terreno, é sobre o desenho da lavoura e a nutrição da raiz. Antigamente, o povo plantava café com 3 até 4 metros de distância entre uma rua e outra, desperdiçando um mar de terra e gastando uma fortuna de diária só para capinar mato. Hoje, se você trabalhar com um adensamento moderno e inteligente, jogando 2,5 metros entre as linhas por 70 ou 80 centímetros entre cada planta, você coloca esses 5.000 pés dentro de menos de 1 hectare de terra. É exatamente isso que você ouviu, menos de 1 hectare. Mas olha só a pegadinha que ninguém te avisa. Quando você espreme 5.000 pés numa área menor, a exigência do solo dobra de tamanho. Se você chegar jogando fórmula pronta de 20-0-20 sem mandar fazer uma análise de solo antes, você está jogando adubo no lixo. A planta não consegue puxar o potássio porque o magnésio está baixo. A raiz trava. E metade daquele adubo caro que você pagou com suor vai embora na primeira chuva forte. 5.000 pés só dão lucro se a nutrição acertar no olho da mosca. E aí a gente entra na fase mais difícil da jornada, que é o buraco negro dos 2 primeiros anos de sobrevivência da lavoura. Quando você coloca a muda no chão hoje, ela não vai te dar um único grão comercial por 24 meses. Você vai gastar ali em torno de 20 a 25 mil reais só para preparar a terra, comprar muda boa de viveiro certificado, jogar calcário e fazer o plantio bem feito. Depois, durante o primeiro ano de vida, você tem que manter essa lavourinha limpa e protegida, gastando mais uns 5 a 6 mil reais, com capina, nitrogênio de cobertura e pulverização contra ferrugem e bicho mineiro. São 2 anos inteiros onde o dinheiro só sai do seu bolso e não entra um centavo de volta. Quem não tem uma reserva guardada para pagar a conta de luz e colocar comida na mesa durante esses 24 meses, acaba sendo obrigado a vender a colheita futura para o atravessador pela metade do preço, só para não passar aperto. É assim que o pequeno produtor entra numa bola de neve de dívida antes mesmo de ver o café florir pela primeira vez. Me fala aqui embaixo nos comentários agora mesmo. Quantos pés de café você tem hoje na sua terra? Ou quantos você está sonhando em plantar esse ano? Para conseguir sobreviver a esses 2 anos sem sangrar o caixa da família, muita gente te aconselha a plantar milho, feijão ou mandioca no meio das ruas do café, dizendo que isso paga as despesas da roça. Mas presta muita atenção no puxão de orelha que eu vou te dar agora, porque eu já fiz essa burrada. Plantar milho no meio de café novo é um tiro no pé gigantesco. O milho cresce rápido demais, faz sombra na muda, rouba todo o nitrogênio da terra e na hora de entrar para quebrar a espiga, o trabalhador acaba quebrando os galhos novos do cafeiro junto. Já o feijão é outra história, se você souber trabalhar. Se a sua terra tiver fertilidade boa e você plantar apenas uma carreira de feijão de moita, bem no meio da rua, na primeira água do ano, a raiz do feijão ajuda a fixar nitrogênio no solo e não abafa o café. Eu conheço produtor que colheu 100 sacas de feijão no primeiro ano e pagou todo o adubo da lavoura só com esse dinheiro. Mas anota aí, consórcio com outra planta é só no primeiro ano de vida.
Quando o café entra no segundo ano e começa a abrir a saia, você tem que parar de plantar qualquer coisa no meio da rua na mesma hora. Se você for teimoso e continuar plantando, a raiz principal do café vai brigar por água, a planta vai sentir, e a sua primeira colheita comercial vai cair mais de 30%, por pura ganância. Agora vamos imaginar que você fez tudo certinho. Seu café completou 2 anos de idade e está aquela coisa linda, carregado, dando gosto de ver, apontando uma primeira apanha de 200 sacos de café cereja maduro. Olhando de longe, você faz uma conta rápida de cabeça e acha que tirou a sorte grande. Só que é bem aqui que está a realidade da conta que ninguém faz, o ralo da pós-colheita. 200 sacos de café maduro colhidos no pé não significam 200 sacas de café limpo para vender na cooperativa. Na média da nossa região, você precisa de 5 a 6 sacos e meio de café em coco ou maduro para conseguir beneficiar e encher uma única saca de 60 quilos de café limpo. Isso quer dizer que aqueles seus 200 sacos colhidos na roça vão se transformar em mais ou menos 30 sacas de café beneficiado. Se o preço do mercado estiver batendo R$ 1.000 a saca, o seu faturamento bruto é de R$ 30.000. Mas tira o olho desse dinheiro, porque ele ainda não é seu. Para colher esses 200 sacos no pé, você vai pagar para a apanha em torno de R$ 35 por saco, o que já leva R$ 9.000 embora logo de cara. Depois ainda tem o carreto para puxar da roça, o custo do terreiro ou do secador mecânico, a máquina de beneficiar, a peneira e o imposto. Quando você passa a régua, essa despesa de colheita e preparo come quase 60% do valor do seu café bruto. Eu quero saber se você tem o controle da sua fazenda de verdade. Então comenta aqui. Você sabe exatamente quanto te custa hoje para produzir uma saca de café limpo. É exatamente essa conta fina que separa quem brinca de roça de quem é profissional da cafeicultura. Para você viver com dignidade de 5.000 pés de café, o seu custo total de produção não pode passar de R$ 600 por saca. Vamos olhar para a evolução da sua lavoura quando ela atingir a fase adulta, lá para o quarto ou quinto ano de idade. Uma lavoura de 5.000 pés bem cuidada, nutrida com análise de solo e no espaçamento correto, vai te entregar uma média estabilizada de 60 a 80 sacas de café limpo por ano. Se você colher 70 sacas e vender a R$ 1.000, nós estamos falando de R$ 70.000 de faturamento bruto. E aqui está o segredo de ouro, o ponto onde o pequeno produtor consegue vencer o grande fazendeiro na margem de lucro limpo. O dono de 30 hectares precisa pagar mão de obra externa para absolutamente tudo, desde a roçada do mato, passando pela podagem, até a manutenção do trator. O custo por saca dele sobe lá para R$ 700 ou R$ 800 fácil, por causa da folha de pagamento e da quebra de maquinário. Mas com 5.000 pés, você e a sua esposa conseguem tocar 90% do manejo diário sozinhos, sem depender de funcionário fixo. Vocês só vão precisar contratar ajuda extra naquelas 3 ou 4 semanas pesadas da apanha. Fazendo a capina no tempo certo, aplicando as 4 adubações com equilíbrio e cuidando da broca vocês mesmos, o seu custo em dinheiro de caixa cai para uns 25 a 30 mil reais no ano todo. Isso significa que vai sobrar no banco da sua família entre 40 e 45 mil reais de lucro limpo, líquido, tirado de menos de 1 hectare de terra. Se você dividir isso por 12 meses, dá um salário limpo de mais de R$ 3.500 por mês, morando no que é seu, sem patrão buzinando na sua orelha e com uns 5 a 6 meses no ano de trabalho muito mais leve, onde você pode tocar um outro serviço por fora ou cuidar da sua família. Mas para essa conta fechar, cada grama de adubo, cada litro de óleo e cada diária tem que ser anotada e vigiada. Hoje em dia eu uso aquele caderninho moderno no telefone para registrar até balde de graxa que eu compro, porque quem não anota o que gasta acaba vendendo café abaixo do custo e coloca a culpa no governo ou no tempo. Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Para de adubar lavoura no escuro, faz a sua análise de solo antes de gastar um tostão na loja agropecuária e bota toda a despesa na ponta do lápis, porque quem não anota, paga. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, já compartilha ele com um amigo que está querendo plantar café. E até o próximo vídeo.